São do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego, ele ou seus pais? Jesus respondeu: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isso, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sob os olhos do cego e disse-lhe: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou nos meus olhos e disse: Vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente então lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: Colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: Esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: É um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes: Esse é o vosso filho, que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os seus pais disseram: Sabemos que esse é nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Interrogai-o, ele é maior de idade, ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: É maior de idade, interrogai-o a ele. Então, os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe: Dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é um pecador. Então ele respondeu: Se ele é um pecador, não sei, só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: O que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: Eu já vos disse e não escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no, dizendo: Tu sim és um discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: Espantoso! Vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu os olhos.
Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe: tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado, encontrou-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: eu vim a esse mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso. Eles disseram: porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar só um momentinho, queridos irmãos e irmãs. O evangelho de hoje é longo, mas o Papa Francisco pede que os padres e diáconos sejam breves e sucintos na sua pregação. Até 8 minutos, no máximo 10. O senhor conta aí, senhor Pedro. Pare passar de 8, o senhor fala. Faz aquele sinal. Tá certo? Tá marcando aí? Cadê o relógio do senhor? O senhor tá sem relógio? Cronometra aí, cara. 8 minutos. Queridos, pode estar brincando, mas estou falando sério. A paixão de um sacerdote é a pregação. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho, em São Paulo. Então é uma alegria, como deve ser uma alegria para todos nós. Mas mais importante é anunciar o Evangelho com a nossa vida. E uma das maneiras de anunciar o Evangelho com a vida é ser alegre. Como que nós queremos atrair as pessoas a Deus se nós somos tristes, moribundos, pessimistas, sempre com a cabeça para baixo, vida, azar, lamuriando-se, reclamando da existência. Se eu tivesse nascido em outro país, etc. e tal. A alegria é a característica essencial de um cristão. Bem-aventurados, felizes, alegres, diz Jesus. E o que acontece? Nós estamos no meio da quaresma, e vocês estão vendo que o padre está usando roxo. Eu deveria estar aqui usando a cor rosa. Outras pessoas dizem que é salmão, né? Tem que ser muito homem para usar rosa, não é verdade? Mas hoje eu estou com uma cor que eu não tenho, tá? Mas um dia o quiosque vai ter o rosa também. Porque hoje é o domingo da alegria. Hoje é um dia que no meio da penitência, a igreja fala para nós: atenção, há uma alegria no tempo da quaresma, há uma alegria na cruz, há uma alegria em fazer penitência, em fazer mortificação, porque o tempo da quaresma faz morrer o pecado em nós e faz-nos viver para Deus através da virtude. Então há uma alegria no tempo do advento, há uma alegria no tempo do Natal, há uma alegria no tempo da Páscoa, há uma alegria no tempo comum, no tempo da esperança, mas há uma alegria também no tempo da quaresma, que é nós morrermos para o pecado e estarmos vivos para Deus. Então, hoje a igreja nos apresenta essa longa catequese batismal, nos levando a crer qual é a fonte, qual é a fonte da nossa alegria. A fonte da nossa alegria é Deus, então a nossa alegria é verdadeira e ela não passa.
mesmo quando temos dificuldades. Agora, se a nossa alegria é ver o filme do Agente Secreto vencer o Oscar, e se não vencer? Aí você vai ficar triste? A nossa alegria é ver o João Fonseca. Quem gosta do João Fonseca aí? Ninguém conhece. É um tenista, rapaz, que está ganhando, jovenzinho, aqui do Brasil, carioca. Aí o João Fonseca perde. Você que é torcedor do Flamengo, o time mais amado do Brasil, mas trocou de técnico, não é verdade? Aí você perde, vai ficar triste, mas você coloca a sua esperança em Deus, que tem como Deus a sua fonte de alegria. Essa é uma alegria que não passa. E Jesus quer nos convidar hoje a nós buscarmos a verdadeira fonte da alegria, que é justamente a luz. Então o tema do Evangelho de hoje, da liturgia de hoje, é a alegria que vem da luz daqueles que são batizados nas águas do Espírito Santo. Esses que fazem morrer as trevas pela presença da luz de Cristo, eles manifestam alegria. E esse é o convite que Jesus faz para cada um de nós hoje. Sermos testemunhas da luz e passarmos a enxergar com os olhos da fé. A primeira leitura, já está acabando meu tempo? Só não está contando, hein? Olha, já passaram 4. Vamos lá. A primeira leitura hoje nos fala sobre o livro de Samuel. Samuel, ele mostra que os judeus viviam num tempo em que os filisteus estavam perseguindo os judeus. E eles precisavam de um líder para conduzir os judeus à vitória contra os filisteus. Samuel, profeta, vai até a casa de Jessé, a família de Jessé. Chegando lá, Jessé fica emocionado, fica feliz. Deus me escolheu, olha só, eu tenho filhos fortes, bonitos, inteligentes, especialmente o meu filho primogênito, Eliabe. Aí Samuel olha para Eliabe, realmente, ele é cheio de qualidades, é forte, mas não é esse que Deus escolheu. Aí Jessé fica assim, como? Aí Jessé fala, mas eu tenho outros filhos. Traz os outros filhos. Aí Samuel, que sente no coração a vontade de Deus, é um profeta. Não. Mas como é que é, rapaz? Você não falou que um dos meus filhos foi escolhido? Você já apresentou todos? Não, tem um, mas é a criança, é adolescente. Traz Davi. É esse que Deus escolheu. Porque Deus escolhe, Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. Tem até uma música que o senhor Sami gosta muito. Deus vê o coração. Não é daquele seu amigo Dunga, não é isso? Canção nova. O senhor frequentou muita canção nova. O senhor e o servo de Deus, Guido Schaffer. Se você quiser um pouco da unção do Guido Schaffer, se aproxime do Sami. Era amigo de infância, de uma vida inteira do Guido Schaffer. Então, queridos, Deus vê o coração. E nós somos convidados a olhar com o olhar de Deus, através da perspectiva do céu, e não com o olhar humano, que vê a aparência, mas não vê o interior das pessoas, o seu coração. A segunda leitura nos fala sobre a batalha que existe entre a luz e as trevas. Dentro de nós, queridos, há luz e dentro de nós há trevas. Dentro de nós há coisas boas, mas há também coisas ruins. E Deus quer nos convidar a nos permitirmos sermos iluminados por Jesus, para que aquilo que há de trevas em nós desapareça. Vocês veem que o padre está aqui, ó, em cima do sol aqui, tem, né? Não tem trevas aqui, porque estamos aqui, na luz. A nossa vida também tem que ser assim, na luz, para que o que há de nós em trevas desapareça. Então, se você é briguento, rancoroso, se você é egoísta, se você é apegado aos bens materiais,
aí eu posso falar, o padre, né, com seus pecados, Deus nos convida a todos e a cada um de nós a sermos iluminados por Jesus, para sermos homem novo, mulher nova, para sermos conduzidos pela bondade, pelo amor, e somente por isso. O evangelho de hoje é então a cura do cego, porque Deus quer nos fazer enxergar com os olhos da fé. Aqueles que não têm fé estão cegos, cegos para Deus. E muitas vezes nós fomos esses cegos. E talvez precisamos ainda enxergar direito. Então, o evangelho de hoje tem 7 cenas. E aqui, Deus me deu o dom da síntese. A primeira cena do evangelho de hoje é Jesus e os seus discípulos. Jesus, ele fala do simbolismo da cura do cego. E os discípulos perguntam, mas por que esse homem nasceu cego? É porque ele é mau? Seus pais são maus? Ele é um pecador? Jesus, não. Ele não é cego porque é um pecador, mas é porque Deus quer manifestar as suas obras. Muitas vezes, os judeus na antiguidade, e nós mesmos hoje, vemos, essa pessoa está sofrendo, deve ter feito alguma besteira. Não, Deus castiga. Meu irmão, Deus é amor, é a misericórdia, Deus é perdão. Deus, ele é bom, né? Então as pessoas falam, aconteceu uma coisa muito ruim comigo, Deus não é bom. Não, Deus é bom, Deus é amor, Deus sempre é capaz de um mal, ele tirar ainda um bem ainda maior, quando nós percebemos que tem uma eternidade à nossa espera. Deus é bom, Deus é amor, Deus nos ama, Deus morreu na cruz por amor a cada um de nós. Então, a primeira cena é essa. Jesus explica, ele não é cego porque é pecador. Depois acontece a cura. Jesus, muito interessante, ele cospe na lama, ele cospe no chão e faz essa lama e coloca nos olhos daquele homem. A saliva de Jesus representa o Espírito Santo, o sopro divino que traz a vida. E Jesus manda aquele homem se lavar na piscina de Siloé, representando as águas do batismo. Todos nós que somos batizados, nós somos filhos da luz, para dar testemunhos da luz e para enxergar com os olhos da fé. Então, o homem que estava cego passou a enxergar. E nós também enxergamos, batizados que somos, pelos olhos da fé. Os olhos da fé nos levam a crer que nós temos uma realidade espiritual que nos cerca, nós temos um anjo da guarda à nossa disposição, desde a nossa concepção, nós temos a Virgem Maria que intercede por nós temos um milagre que acontece em cada missa, que é a transformação do corpo no sangue, do pão do corpo de Cristo, no vinho no seu sangue. Tudo isso é enxergar com os olhos da fé. Então, Jesus cura o cego da sua cegueira, assim como ele nos cura também da nossa cegueira. O cego, então, ele é interrogado pelas pessoas, ele se torna irreconhecível. As pessoas veem o cego e falam, mas não é aquele que mendigava pedindo dinheiro? Muitas vezes nós também, que somos cristãos, as pessoas vão olhar para você e falam, mas esse homem não é aquele que era briguento, que era violento, agora é paz e amor, parece que virou hippie. Não, é cristão, virou cristão, é isso. É porque o cristianismo nos faz mudar, nos faz nos tornar pessoas semelhantes a Jesus, bondosos, caridosos, pacientes, fortes, otimistas, e assim nós nos tornamos às vezes irreconhecíveis. E é isso que se torna o tempo da quaresma para nós, mudança de vida. Somos convidados a mudar, nos tornarmos irreconhecíveis
para aqueles que nos conheciam no tempo da cegueira, no tempo do pecado. Então, o segundo interrogatório é das autoridades. As autoridades, mas as autoridades perguntam ao cego, não para saber a verdade, eles já têm um julgamento pronto, querem matar Jesus. Nosso julgamento não pode ser assim, um julgamento pronto, porque quem faz um julgamento pronto é cego pelo pecado, pela falta de fé. Um terceiro interrogatório é feito aos pais do cego. Os pais do cego estão tremendo de medo, porque as autoridades vão matar todo mundo que der testemunho de Jesus. Aí nós nos perguntamos, e nós? Temos medo de dar testemunho de Jesus? Temos medo da represália, de sermos considerados cristãos, de perder a amizade das pessoas? Finalmente, um último interrogatório é das autoridades religiosas. E aquele homem cego, ele responde com coragem, sem medo nenhum, ao contrário dos seus pais. Ele não está nem aí se vai ser morto ou não, não está nem aí com o julgamento das pessoas. O que importa, diz São Francisco, é o que Deus pensa de ti, e não o que os homens pensam de ti. Então, esse homem cego, agora iluminado por Deus, ele é livre, ele é corajoso, ele é sincero, ele busca a verdade e ele escolhe a luz, mesmo que ele morra por causa disso. E é isso que vai acontecer com os primeiros cristãos. Até o 4º século do cristianismo, a igreja é perseguida e os cristãos morrem mártires, escolhendo a luz às trevas, escolhendo Deus a negar Jesus para adorar o imperador romano. Em conclusão, Jesus, ele volta no final do evangelho de hoje. Ele acompanhou tudo, mas agora ele intervém. Ele intervém porque ele vem nos mostrar que havia um homem cego e as pessoas o enxergavam. Agora ele vê, e os outros é que estão cegos, porque não se encontraram com Jesus. E nós, nesse tempo da Quaresma, tenhamos um encontro verdadeiro com Jesus e sejamos iluminados pela luz divina do amor de Deus e nos deixemos conduzir por essa luz, porque ela nos conduz à felicidade, à alegria e à vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.